Para quem não me conhece, eu sou a Ariadne, sou head da parte de digital aqui da Educação à Distância da Unicesumar. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco mais de Instagram. É uma rede social que ela está mais mainstream agora, né? Uma rede social que cresce muito. Mas eu entrei no digital pela porta de rede social e a gente não pode acreditar que, nossa, eu escuto de vez em quando isso, o Facebook morreu, agora é só Instagram. Não, o que acontece é que as plataformas, elas vão se transformando, né? O Facebook é uma rede social mais madura, ela tem recursos que nenhuma outra rede social oferece e ela começa a se movimentar, colocando outras coisas em prioridades, talvez até com alguns outros públicos, deixando que o Instagram, que também é do Facebook, né? Então, o Facebook é dono do Instagram, é dono do Facebook e é dono do WhatsApp. Então, quando a gente fala de qualquer uma dessas plataformas, a gente está falando do mesmo grupo que comanda as mesmas plataformas. E a gente vai falar do Instagram como ferramenta de venda, mas é venda da sua imagem pessoal, é venda da sua imagem profissional, é venda de você enquanto criador de conteúdo, é venda de um curso, é como, como venda no todo, venda de vender uma ideia, tudo isso você estava. Em todo momento a gente está vendendo alguma coisa. Então, em relação às estratégias, a gente tem lá, né, o perfil do Instagram. Então, no Facebook, se existe uma página a respeito do assunto, então, se você é um criador de conteúdo, que está usando as redes sociais para sua imagem profissional, então, se você tem uma página, e essa é uma das exigências, né, do próprio Facebook, para você ganhar escala em anúncio, você precisa ter uma página, né? Agora, se você não vai fazer grandes anúncios, talvez a página não seja interessante para você, ou dependendo do público que você quer atingir. A vinculação de contas de Instagram e Facebook é muito interessante e ajuda bastante para a otimização. Aí a gente tem a bio, que eu vou falar um pouquinho sobre a utilização de palavras-chave na biografia. Os destaques, que é onde você vai realmente colocar aquilo que é mais interessante e que sintetiza a ideia daquele perfil, né, que dá um resuminho ali, tipo, a pessoa parou ali, o que ela vai encontrar ali? Ela vai encontrar o que está nos destaques, resume o que aquele perfil tem. E também os recursos de localização e no que eles impactam na entrega daquele conteúdo. Falando de bio, a gente tem, então, algumas coisas que são importantes, né? E aqui eu peguei, inclusive, o perfil da Educação à Distância. Esse print, ele está um pouquinho mais antigo, mas ele ainda tem todos os recursos que a gente precisa, mesmo no formato mais atual. Então, a gente tem ali, né, use palavra-chave. Então, no caso da Educação à Distância, a nossa palavra-chave é educação à distância, graduação e pós-graduação. Isso tem que estar escrito na minha biografia. Porque os algoritmos, eles vão usar as palavras-chave para quando uma pessoa estiver pesquisando ou para quando ele analisa o comportamento de consumo e você clica lá na lupinha, né, para descobrir coisas novas, é através das palavras-chave que ele vai entendendo sobre o que é aquele perfil e ele passa a mostrar para pessoas que têm um comportamento parecido ou que estão buscando aquilo. Então, é imprescindível que a sua palavra-chave principal esteja na sua biografia, tá? Outra coisa, explore a hashtag. A gente vai falar de hashtag um pouquinho mais para frente, mas o que é a hashtag no mundo da rede social? A hashtag é como o pãozinho do João e Maria. Né? João e Maria entraram na floresta e eles iam jogando o pão, né, para não perder o caminho. Então, mais ou menos isso na hashtag. A hashtag é aquilo que vai deixando as marcas para os algoritmos entenderem que aquilo é sobre determinado assunto. Então, a gente vai falar especificamente de hashtag, mas a hashtag também é lida na biografia. Então, é um reforço da palavra-chave. Claro que você não precisa repetir a palavra-chave, porque você já está usando a palavra-chave. Então, a hashtag é a pista, ela é a indicação de como você quer ser encontrado. Aí, também na bio, você tem o campo de link, né? Então, o link, a gente tem esse recurso do Linktree, que é um recurso gratuito, que ele é um aglomerador de links, né? Para quem tem mais de um link para compartilhar, a gente cria um Linktree, que é free, né, gratuito, e você coloca lá todos os links que você precisa deixar claro dentro do seu perfil, né? Então, outra coisa, endereço atualizado. Isso é muito importante se você trabalha com uma questão física. Então, no nosso caso, a gente deixa
sim, o endereço atualizado, porque é importante para quem chega na nossa página como ambiente físico. Talvez para você, como criador de conteúdo, não vai ser um recurso válido, mas se a gente está falando de uma loja, se a gente está falando de qualquer tipo de negócio que tem esse ambiente físico, tem um endereço físico, é importante que o endereço esteja ali para validar que aquele negócio ele existe, né? Que se você digitar lá no Google, você vai encontrar esse lugar, ou se você for buscar esse endereço, ele existe. Então, a gente coloca aqui que o endereço é muito interessante. Eu coloquei ali o uso de emojis, mas ele não interfere na otimização ou na encontrabilidade desse perfil. Ele só deixa o perfil um pouco mais leve. Óbvio que encher de emoji vai deixar muito mais bagunçado do que bonitinho, do que arrumado. Mas ele dá um pouco de leveza na leitura e o emoji faz parte do vocabulário da internet, né? A gente se comunica muito legal por emojis. Né? Hoje, emoji é uma coisa que todo mundo usa, até sticker, né, no WhatsApp. É interessante você colocar uns emojis para dar uma leveza, não precisa carregar também. Ideias de destaques. Então, esse print já é um pouco mais atualizado do nosso perfil da educação à distância. Então, o que a gente tem na ideias de destaque? Lembra que ele tem que sintetizar o perfil. Então, a pessoa tem que bater ali o olho nos destaques e saber mais ou menos do que fala, sem ficar dando scroll, 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 olhando os conteúdos que você posta. Outra coisa, o que melhor funciona para mim pode não ser o que melhor funciona para você. Não existe uma fórmula mágica ou não existe uma coisa que, olha, você faz isso, isso, isso que você vai ter sucesso nas redes sociais. Existe sim um ponto que é muito importante quando a gente fala de redes sociais, que é a autenticidade. Hoje a gente tem muita gente fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de conteúdo. Né? A gente encontra N perfis, você começa a seguir pessoas parecidas que sempre têm a mesma coisa a dizer. Tudo em troca o quê? Quero likes, quero seguidores. Então, a autenticidade sempre vai valer bastante. Mas a gente precisa olhar para os conteúdos e saber que aquilo está fazendo sentido. Localização. A localização ela é muito interessante para quem quer usar conteúdo regionalizado. Então, por exemplo, você vai num evento lá em Florianópolis. É muito legal você postar a localização de Florianópolis, porque ela impacta no alcance daquela região. Se você atua com uma criação de conteúdo que vai focar em regionalização, use e abuse do recurso de adicionar localização, tanto em stories quanto no feed. Em stories, óbvio, a gente não vai fazer isso sempre, mas no feed é muito interessante se o seu foco é um foco regionalizado. Estúdio de criação. O estúdio de criação, ele deu um up nos últimos meses. O Facebook, ele tem criado várias formas da gente poder publicar, programar e até fazer edição de vídeo dentro do próprio Facebook através do estúdio de criação. Eu já tirei um print aqui, porque quando você digita estúdio de criação no Facebook, você entra no estúdio, ele tem uma infinidade de recursos que você pode utilizar para a programação dos seus conteúdos e para o planejamento dos conteúdos que você vai usar, tanto para o Facebook, para as páginas, quanto para o Instagram. Tá? Então, é muito interessante depois fazer uma exploração geral lá dentro, porque é uma caixa de Pandora. Você entra e você vai de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, e tem bastante recurso interessante. E ele está em constante modificação. Então, o estúdio de criação, ele vai permitir que você programe os conteúdos, tanto para Facebook quanto para Instagram, a fim de que você deixe tudo pronto e não fique dependendo de fazer isso de forma manual. Existe sim plataformas pagas, que a gente pode ir lá e pagar uma mensalidade para usar. Por exemplo, o MLabs. Né? O MLabs é uma plataforma super barata, ele custa, se não me engano, acho que é R$ 55,90 por ano, para que você possa fazer programações de conteúdo, mas se você vai programar só usando o Instagram e o Facebook, o estúdio de criação tem isso de forma gratuita, nativo da plataforma, e você não precisa contratar um MLabs. Se você vai usar mais plataformas embarcadas, né, então aí é interessante ter um MLabs, porque você consegue programar Twitter, você consegue programar LinkedIn, você consegue programar Pinterest, você consegue programar outras plataformas que estão em conjunto. Mas se não, em caso de Facebook e Instagram, o estúdio de criação é fantástico nisso. Falando nesse ponto de publicação, a gente tem a questão dos horários, né? Qual é o melhor horário para eu postar? O melhor horário, e a resposta é simples, o melhor horário para você postar é o horário que a sua audiência está online. Então, assim, se imaginar o mundo normal,
O adolescente está na escola de manhã ou à tarde, às vezes até de manhã e à tarde. Provavelmente a ativação do público adolescente numa plataforma de rede social vai ser no horário do almoço ou ali às 6 horas da tarde, que é quando ele fica mais tempo online. Então, esses são os melhores horários para quem fala com o público adolescente fazer postagem. Ah, e o meu público são mães. Mães, eu já trabalhei com público materno e o horário naquela época, não sei hoje, mas o horário que elas mais passavam tempo online era às 21 horas. Então, o melhor horário para eu postar era próximo das 21 horas ou das 21 horas e alguns quebradinhos. Então, não existe um horário mágico, existe o horário que o seu público está mais tempo online. Como eu sei qual é o horário que o meu público está mais tempo online? O que você tem que fazer? Primeiro, o seu perfil ele tem que ser um perfil de negócio ou um perfil de criador de conteúdo, né? Senão ele vai ser um perfil pessoal. Então, se você usa como profissional, por exemplo, o ideal é que ele esteja como criador de conteúdo. Se você é uma loja, um negócio, como a Unicesumar, por exemplo, ele está no perfil de business. Quando você ativa os perfis de negócio, isso é muito simples, você vai nas configurações, conta, e você tem lá, trocar para perfil de negócio ou trocar para perfil de creator. E você pode destrocar e trocar isso num toque de botão, não é uma coisa complexa, ele não demora nem nada disso. Tipo assim, troquei, não gostei, quero voltar, simplesmente vai lá na configuração e troca, não tem problema. Então, a partir do momento que você tem um perfil de negócio ou um perfil de creator, vai demorar um pouquinho para você gerar esses dados, mais ou menos alguns dias. Você vai conseguir lá nas configurações, nos analytics, né, nos dados que aquela conta começou a gerar, e você tem lá na opção dos conteúdos os dados demográficos, né, tipo, qual é a faixa etária do público que te segue, se é homem ou mulher, e as cidades principais, algumas até países, né, principais. E você tem, acho que é no rodapé, se não me engano, é a última, o horário que eles passam mais tempo online, o horário que os seus seguidores estão mais tempo online. E aí você vai identificar a faixa de horário que é mais interessante para o seu conteúdo. E aí a gente tem um macete em relação aos horários. O que acontece? Se eu falar para você que a mãe fica online depois que o filho dorme, é exatamente isso. Então, vamos dar o exemplo da mãe que está mais online às 9 horas. Se as marcas que querem falar com as mães, e eu suponho, quando a gente fala de marca, existe já uma profissionalização muito grande, principalmente das marcas grandes, em relação ao uso estratégico de redes sociais. Então, se a gente fala que é 9 horas, imagina que todo mundo que já sacou que as mães estão online às 9 horas, postam todas às 9 horas. O que isso significa? Significa que a timeline dessas mães às 9 horas vai estar lotada de coisas novas. Então, o que a gente sempre recomenda é você usar números quebrados. Então, o tempo mais ou menos de entrega para os seus seguidores conseguirem ver um conteúdo no todo é de mais ou menos 3 horas. Então, às vezes você posta, talvez vai aparecer na timeline da pessoa daqui 3 horas. Depende do comportamento de consumo que ela vai ter ali na hora, né? Então, isso é uma coisa também interessante para você olhar. Outra coisa interessante é que hoje, no que a gente tem hoje, tanto no Facebook quanto no Instagram, no Facebook é menos ainda, mas no Instagram, de toda a sua base de seguidores, se você tiver um engajamento muito bom, mas assim, muito bom, 20% das pessoas que te seguem vão ver o seu conteúdo. Ou seja, 80% das pessoas que te seguem não vão ver a sua mensagem. Isso se você tiver um ótimo engajamento. E nós vamos falar sobre métricas, eu vou explicar como você entende que se o seu engajamento está bom ou está ruim. Então vamos lá. Hashtag. Lembra que eu falei que a hashtag é o pãozinho lá do João e Maria. Você tem que deixar as pistas de para onde você está indo para as pessoas te encontrarem. Então, o que eu recomendo? A gente tem esse site que é o Tags Finder. Aí você pode digitar aí no Google Tags Finder. Se você usar o Google em português, a maioria de nós usamos, ele vai já automaticamente aparecer para o português. Esse site, ele vai fazer uma busca de hashtags que se correlacionam. Então, você vai lá no Tags Finder e vai digitar. Logo tem a primeira linha, ele vai pedir para você digitar 10 hashtags que tem a ver com o seu conteúdo. Isso é muito importante. Não adianta você postar foto de um tênis e usar a hashtag pôr do sol. Isso confunde, né? Tem muita gente que considera isso hack, né? Tipo assim, vou hackear o algoritmo. Isso vai funcionar algumas vezes, mas a gente está falando de uma máquina inteligente. Ela começa a ver que isso não está fazendo sentido e ela vai começar a te boicotar. Então, também a gente tem que ser inteligente. Você vai lá e vai colocar algumas hashtags que tem a ver com aquele conteúdo que você está postando.
Colocou lá algumas, não precisa colocar as 10, se você colocar umas 5, ele já vai funcionar. Você clica em procurar hashtags. Aí ele vai buscar em toda a plataforma quais hashtags se correlacionam com aquele assunto e são hashtags que têm um bom alcance. E aí ele vai te dar um conjunto de 30 hashtags. Você pode usar no Instagram até 30 hashtags. Ah, é bom ou é ruim usar 30 hashtags? Se Mark Zuckerberg deixou para usar 30, a gente vai usar as 30. É mais inteligente? Ele ensinou, ele teria deixado 20, ou ele teria deixado 10, ou ele teria deixado 5. Então, a gente vai lá, coloca, ele vai dar um montante de hashtag. Algumas não vão fazer sentido, e daí você dá uma olhada, porque às vezes você vai lá e coloca alguma coisa, cai lá uma hashtag que você fala assim, gente, mas o que é essa hashtag? Às vezes, por uso de leitura errada do algoritmo, ele traz hashtags ou traz hashtags que emplacam muito no alcance. Por exemplo, praticamente em todo o conjunto de hashtag, ele vai trazer o hashtag Brazil com Z, o inglês. Então, a hashtag Brasil com Z, ela é muito usada no Brasil. Então, é capaz que ele coloque a hashtag Brasil com Z, porque é uma hashtag que puxa o alcance. Ela não vai te atrapalhar em nada, mas ela pode não ter a ver com o seu conteúdo. Então, às vezes, é legal você usar, não recomendo você usá-la sempre, para você não ser boicotada depois por ter uma hashtag que não tem nada a ver. Mas são mistérios das redes sociais, tá? Então, você vai lá no Tags Finder, coloca as redes sociais e você dá um copy. Então, é só clicar, e isso funciona super bem no celular e funciona também no desktop, tá? Você vai lá, copia e Ctrl+V, cola no final da sua legenda. Eu gosto de dar um espacinho e daí colar as legendas embaixo, para que ela não misture com o texto de cima e não confunda um pouco a leitura do usuário. Então, a gente sempre dá um espacinho e cola elas por baixo, né? A última coisa que você vai fazer. No Instagram, a hashtag, ela é a diretriz. Não poste sem hashtag. Um conteúdo sem hashtag é um conteúdo perdido. Não posta sem hashtag. Tudo tem que ter hashtag. A hashtag, ela ajuda a crescer, ela ajuda você a ter mais alcance, ela ajuda as pessoas que estão procurando determinado conteúdo a encontrarem aquele conteúdo. Quem é muito heavy user, né, quem usa muito hashtag, acaba seguindo hashtags. Então, por exemplo, eu sigo a hashtag EADUnicesumar, que dá para você seguir hashtags. Então, você vai lá na lupinha do Instagram, digita lá hashtag a palavra que você quer, e ele vai mostrar todos os posts que usam aquela hashtag e você pode seguir aquela hashtag. Ou seja, no mundo, quem ir postando aquela hashtag vai aparecer na sua timeline, assim como um conteúdo de alguém que você já segue normalmente. Então, é muito legal você seguir hashtags. Então, a hashtag ela vai ajudar nessa amplificação da sua voz nas redes sociais, tá? Seguindo métricas. Métrica é muito importante porque se você não está medindo, como que você sabe o que está funcionando e o que não está funcionando? Aqui, nas redes sociais, aqui na nossa equipe, é uma equipe muito orientada a dados, e até falo, é um mantra que a gente tem aqui, que se você não tem dados, você só tem uma opinião. E a gente precisa, principalmente quando a gente fala de negócio, de gerar resultado, eu preciso olhar dados e não opiniões. E não instinto de tipo, nossa, tá super legal, mas tá super legal, qual que é o resultado? O que isso está trazendo de resultado para o negócio de verdade? Isso precisa o quê? De métrica. Então, essa é a parte muito matemática da rede social. Eu sou formada em publicidade e eu não gosto quando alguém pensa assim, eu sou de humanas, não preciso entender de métrica. Não, não existe profissional de humanas ou profissional de exatas, né? A gente precisa entender como funciona o mercado que a gente está inserido e a gente precisa, no final do dia, gerar resultado. Então, isso vai exigir, sim, uma leitura de dados. A gente tem até aí o curso de ciência de dados, que eu fiquei super feliz quando eu descobri que a gente ia ter esse curso. Eu acho que é um curso assim que todo mundo tinha que fazer, principalmente quem trabalha com digital. A gente precisa ter olho nas métricas. Então, aqui eu coloquei algumas métricas que são essenciais para você analisar o crescimento e o potencial do seu Instagram. Então, você vai olhar o crescimento. Então, você tem que acompanhar semanalmente se você está crescendo ou não. Isso com um perfil de creator ou um perfil de negócio, é só você ir lá nos analytics, ele vai mostrar exatamente quantos você ganhou, quantos você perdeu.
E aí você vai entendendo também, às vezes, se você está falando de um assunto e você muda de assunto, é natural que você perca um pouco, né? Porque você começou a falar de um outro assunto, você tinha uma comunidade preparada para X, de repente você começou a postar Y, é natural que você perca. Ou se você está perdendo muito e você não teve uma mudança de discurso, você tem que investigar o que aconteceu, né? O que você fez, foi um conteúdo, é uma combinação de coisas que está causando o decréscimo da sua base de seguidores. A sua base de seguidores, ela é o seu capital social, né? É o seu potencial. Então, é muito mais interessante que ela cada vez cresça do que diminua. Mas não significa que você precisa ter milhares de seguidores para ter eficiência nas redes sociais ou para ter venda em rede social. Isso é uma cultura de vaidade, né? Uma métrica de vaidade. Eu sempre brinco que seguidor não paga boleto. Então, não adianta eu ter uma rede social com 50 mil seguidores se eu não tenho uma comunidade engajada com o meu conteúdo, se eu não tenho uma comunidade que participa do meu conteúdo, porque eu vou virar o quê? Conteúdo de paisagem e não realmente uma métrica de engajamento. E aí, depois que eu olho para o crescimento, eu olho para o alcance e impressões. Lembra que eu falei? Então, 20% do seu conteúdo, se você for muito bom de engajamento, vai chegar a 20% da sua base. Do contrário, 80% das pessoas que te seguem não vão ver o seu conteúdo, a menos que você pague. Porque é assim que Mark Zuckerberg ganha dinheiro. Então, se você quer que mais pessoas vejam, você tem sim que pagar. E aí a gente passa para o engajamento. Ele é um cálculo, realmente é uma fórmula para a gente chegar numa taxa de engajamento. Hoje no mercado, a gente considera que de 2 a 3% é uma taxa de engajamento saudável para um perfil no Instagram. A do Facebook já é de 1%. Tá? Porque o Facebook ele é muito mais concorrido e o peso de mídia, né, o peso de mídia paga, de investimento, ele é muito mais alto dentro do Facebook do que ele é do Instagram. Antes, acho que uns 2 anos atrás, o Instagram tinha um alcance orgânico fantástico. Conforme ele vai se profissionalizando e vai ficando uma mídia de massa, ele vai ficando mais interessante de gerar receita para o dono, né, para o grupo Facebook. Então, ele começa a reduzir o alcance orgânico para que as pessoas paguem para ser vistas, né, para gerar receita. Então, como que a gente calcula engajamento? O engajamento, ele é a soma de todo tipo de ação que a comunidade toma em relação àquele conteúdo, dividido pelo número de pessoas que viram aquele conteúdo, vezes 100. E daí, no próximo slide, tem isso um pouco mais organizado, tá? E o target é você realmente saber qual que é o público-alvo que você quer atingir, tá? Então, não adianta você querer falar com todo mundo e não falar com ninguém. Você tem que entender do comportamento do consumidor. Você não vai entender isso de uma hora para outra. Então, a gente tem que fazer aquele... Eu falo para as meninas aqui que a gente tem que ser meio stalker, sabe? Quando você tem lá o crush e você começa a stalkear para ver onde ele foi, qual bar ele foi e tal. A gente tem que começar a stalkear os nossos alunos e saber, né, do que ele gosta, o que ele consome, o que ele posta, e assim a gente vai fazendo uma acurácia melhor do que a gente posta. Lá naquela ferramenta de monitoramento que eu combinei com você, que eu falei com vocês, a gente faz isso de forma semanal. Então, a gente faz uma leitura de dados, vê quais conteúdos as pessoas estão falando sobre, quais conteúdos performaram melhor, e isso faz com que a gente planeje a nossa semana seguinte. Então, comportamento, quanto mais você conhece as pessoas, mais você sabe do que elas gostam, mais você sabe de que tipo de conteúdo funciona para você. Então, olhando aqui, entenda os símbolos, é importante você entender os símbolos para que a gente possa fazer o cálculo de engajamento. Então, beleza? O coração, acho que é o mais comum, é o primeiro símbolo do Instagram foi o coração, né? Você só podia curtir antes. Depois ele implementou os comentários. A gente tem o aviãozinho, que é aquele que ou você manda privado para alguém, ou você compartilhe, né, nos seus stories, é o comando de compartilhar, e você tem a bandeira de festa junina, que é o salvar, quando você vê um conteúdo que é muito legal, e você quer ver ele depois e não vai perder ele no meio do caminho, você vai lá e clica na bandeira de festa junina, e depois lá nas configurações conteúdos salvos, você retoma tudo aquilo que você salvou anteriormente para você visualizar de novo. Entendendo esses símbolos, a gente vai para a taxa de engajamento. Então, como que eu calculo a taxa de engajamento? Toda ação que as pessoas tomam em relação ao conteúdo. Então, as pessoas podem fazer o que com o seu conteúdo? Elas podem curtir, elas podem comentar, elas podem compartilhar e elas podem salvar. É isso que elas podem fazer em relação ao seu conteúdo. São todas as ações que elas têm sobre aquilo. Então,
que acontece? Aqui na educação à distância, a gente costuma dar um peso para essas ações, porque eu acho que vocês vão concordar comigo que você ir lá e dar 2 batidas e curtir algo é muito mais fácil do que você comentar. Você compartilhar um conteúdo significa que você está compartilhando daquela informação que está ali, ou seja, você quer mostrar aquilo para mais pessoas, então é mais importante ainda, porque você está, além de você receber a informação, você também está repassando aquela informação, então ele talvez tenha um peso ainda maior. E o salvo, nossa, gostei muito disso, eu quero ver isso depois, eu achei fantástico. Pode ter um peso ainda maior, dependendo do seu objetivo de negócio. Pensando nisso, a gente faz um cálculo aqui que a gente dá um peso de 2,5 para quem compartilha, e isso, gente, esse peso, ele é interno, não é uma regra. A regra é, soma todas as ações e divida pelo alcance. Aqui, internamente, a gente decidiu dar pesos para que a gente tenha realmente o engajamento mais acurado de acordo com o nosso objetivo de negócio, tá? Então, para a gente, compartilhar vale 2,5. Quem salva vale 2, quem comenta vale 1,5 e curtida vale 1. A gente faz todas as somas, e aí é só você clicar ali na visualização dos insights e você vai descobrir, né, vai ter esses dados ali de quantas pessoas curtiram, quantas compartilharam e quantas salvaram. Somando aqui nesse post de exemplo, eu tenho um engajamento de 16,9, que é super, super alto. Lembra que eu falei que saudável é de 2 a 3%. Se eu tenho um post que teve engajamento de 16,9, caraca, isso foi bom. Vamos fazer de novo. Claro, não vamos ficar só repetindo o mesmo conteúdo, porque deve ficar chato. Mas o que teve nesse conteúdo que as pessoas interagiram tanto? Então, tudo é em cima da taxa de engajamento. O algoritmo entrega o conteúdo de acordo com a taxa de engajamento. Por quê? As plataformas, elas querem que as pessoas passem cada vez mais tempo ali dentro daquele ambiente. Então, se eu estou no Instagram, o objetivo do Instagram é que você não saia do Instagram, que você fique ali para sempre. Por quê? Quanto mais tempo você passa ali, mais publicidade ele vai te mostrar, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, ele precisa que você fique ali dentro. Você só vai ficar ali dentro se você encontrar conteúdos que são interessantes para você. Senão, você vai sair. Então, o que ele vê? Quando você posta um conteúdo, quanto mais engajamento tem o conteúdo, mais ele vai mostrar para as pessoas, porque ele entende que, opa, esse conteúdo aqui está interessante. Então, eu mostrei para 5%, ele faz um teste, né? Mostrei para X%. Começou a crescer, vou esticar, vou esticar, vou esticar, vou esticar. Nesse caso, por exemplo, eu cheguei, né, a uma taxa super alta com esse conteúdo, eu nem lembro que conteúdo que era, e ele vai mostrar para cada vez mais pessoas, porque é um conteúdo interessante. Se você posta um conteúdo e a sua taxa de engajamento é baixa, aquele conteúdo não é interessante. Ele pode ser interessante para você, mas para as pessoas que seguem não é. Se ele não é, o algoritmo ele vai matando. E assim, um perfil com uma taxa de engajamento baixa, ele pode ter 100 mil seguidores, ele pode ter 1 milhão de seguidores. Se ele não tem uma taxa de engajamento baixa, significa que tudo que é postado ali é pouquíssimo visto. Não tem efetividade nenhuma. Então, a taxa saudável é de 2 a 3%, uma taxa saudável de um perfil interessante no Instagram, tá bom? Engajamento de story, ele entra no mesmo pacote do Instagram. O Stories, ele tem um momento um pouco diferente, porque ele pode ter um alcance muito maior que o feed, até pela dinâmica do próprio Stories, né? Mas o Stories, ele exige o quê? Ele exige ainda mais autenticidade, porque ele precisa ver a cara das pessoas, ele é bastidor, ele é informal. TikTok. O TikTok é uma outra ferramenta, uma outra plataforma que, né, cresceu super agora. É uma plataforma que ainda tem um domínio muito grande no público adolescente. Tem adultos usando? Tem sim. Mas os últimos dados que o TikTok publicou, a gente tinha mais ou menos, se não me engano, era 70% de público até 18 anos, né? Então, a gente precisa estar atento onde a gente vai estar. A gente não pode deixar uma rede social, enquanto marca, abandonada, porque isso queima bastante a cara da marca, né? Porque você tem lá uma rede social cemitério. Se é para estar numa rede social, esteja. Não é para criar, postou 3 vezes, agora tá na moda do TikTok, agora eu vou pro TikTok. E aí começa a criar um monte de rede social e nenhuma delas tem nenhuma efetividade para o negócio, é só falar que tem. Então a gente precisa realmente focar naquilo que nos traz resultado, né? E que tem a nossa persona embutida. Bloqueios.
Então, o Instagram, ele está cada vez mais sensível em relação a algumas regras de bloqueio. Coisas que podem te bloquear muito rápido. Compra de seguidores, né? É a métrica da vaidade, né? Ah, tem um perfil com 50 mil seguidores. A taxa de engajamento é 0,1, mas compra de seguidores é uma coisa que o Instagram tem batido muito, porque vende, né? Você digita lá no Google, comprar seguidores, vai aparecer lá, R$ 39,90, você compra 100. Robôs, né? Então, ele começa a boicotar. E daí acontece a gente tem uma palavra que chama shadow ban, que é quando ele não tira do ar o Instagram que compra seguidores, mas ele para de mostrar o conteúdo para outras pessoas. Então, às vezes você tem lá um Instagram que comprou seguidores, você vai lá e posta uma hashtag blá blá blá. Se você for lá e procurar aquela hashtag, o seu conteúdo não está nos conteúdos com a hashtag, porque o Instagram bloqueia pelo uso de compra de seguidores, tá? Então, não comprem seguidores. Follow and follow. Se você começar a seguir e desseguir pessoas de uma forma muito rápida, ele também entende como um conteúdo repetitivo, que inclusive está no de baixo, e ele também pode te bloquear, porque esse é um comportamento robótico. Então, ele entende que você sair seguindo um monte de coisa ao mesmo tempo não é natural do ser humano, porque normalmente você vai seguir alguém, você olha sobre o que é, clica e segue, vai fazer outra coisa, visita o perfil da pessoa. Você não abre um monte de perfil e sai seguindo todo mundo. Isso é um comportamento robótico. Tudo que ele entende como um comportamento robótico, um comportamento repetitivo, ele vai tender a bloquear, que é pra gente, né, ele ir fazendo uma limpeza na plataforma. Existe bot no Instagram? Existe gente que vende seguidores, que compra seguidores? Existe. Mas cada vez mais os algoritmos vão ficando um pouco mais inteligentes e mais ágeis em identificar esses comportamentos. Então, comportamento repetitivo, e repetitivo no sentido assim, ó. Vamos supor que você pega lá, está visitando, tirou o dia para comentar no Instagram das amigas. Aí você vai lá, vê 3 fotos e comenta assim, linda. Aí você vai e comenta, linda, linda, linda. Provavelmente ele vai te bloquear, porque você está usando o mesmo comentário de forma bem repetitiva, rápido. Ele entende que é bot. Então, você provavelmente vai receber o aviso de essa conta vai ser bloqueada. Ele costuma dar um aviso, às vezes. Às vezes ele não dá o aviso, ele simplesmente bloqueia. Não tem como a gente saber, tá? Não é tipo, se eu fizer isso vai acontecer? Não sei. A gente sabe de algumas coisas que nós mesmos já experienciamos e a gente vai anotando isso e outras coisas que são claras, que a plataforma deixa clara no seu regulamento de uso ou nas ativações, das atualizações que ela faz constantemente. Então, conteúdo repetitivo, mesmo comentário em vários posts, follow on follow muito rápido, comentário inapropriado, e a gente tem experimentado também que posts que terminam com comenta aí, compartilhe, curte, ele também está reduzindo o alcance, porque ele entende que você está forçando o engajamento ou tentando hackear a plataforma. Então, o que fazer se você foi bloqueado? A gente tem que entrar lá no Instagram, entrar no perfil configurações e reportar o problema e aguardar uma solução, tá? Ou procurar o suporte via lá, suporte Facebook. Se você digitar no Google, você vai encontrar a página de suporte. Recomendo que você pare as atividades por 24 a 48 horas. Então, assim, recebeu uma ameaça, vai ser bloqueado, para de mexer, fecha o Instagram e volta depois de 2 dias para ele entender que parou, que foi obedecida a ordem que ele deu, o comando, tá? Porque se você continuar, é pior, mais alta a chance de você ser, sim, bloqueado e chegar até perder a conta. Se você perder a conta, não tem como ter outra conta, a mesma conta de novo, gente. É tipo assim, abandona o barco, começa de novo. Eles não devolvem uma conta que foi bloqueada, principalmente dependendo de por que ela foi bloqueada. E numa ameaça de bloqueio, desinstale aplicativos que estão conectados com a conta. Então, por exemplo, você usa o MLabs, desinstala o MLabs, desconecta as contas que têm conexão uma com a outra, para isso não prejudicar outras contas que você tenha também, caso a sua conta seja bloqueada. Então, é isso. Obrigada, gente.